Na realidade, isso aqui foi um ranking de uma nutricionista chamada Michelle Schofro-Koch. E eu achei interessante, inclusive, confirma com as minhas opiniões, eu acho que ela está muito certa nisso, e eu resolvi trazer à tona o que ela fala. O alerta que na realidade eu quero trazer é que eu volto a insistir que dos 10 que estão aqui, eu acredito que 8 estão relacionadas com o carboidrato e com a gordura trans, que na realidade são 2 grandes venenos que veio para a humanidade. A gordura trans é uma coisa química fabricada, e o carboidrato que eu falo é sempre esse carboidrato que é proveniente do refinamento, na realidade, do carboidrato, né? Então vamos lá, 10º vilão para a saúde do ser humano na alimentação, doutor Nanau. O 10º lugar, ela caracteriza como sorvete, que na realidade tem altos níveis de açúcar e altos níveis de gordura trans. E hoje, para que a população saiba, a gordura trans ela faz mal porque ela ocupa o lugar da gordura boa. Por exemplo, o ômega 3, a própria gordura animal saturada, que também é necessária para o nosso corpo. E numa outra entrevista nós vamos falar, inclusive, a respeito disso. Mas a gordura, na realidade, é para uma fluidez da membrana do neurônio. Então, quem vai mal de fluidez, vai mal de pensamento, vai mal de raciocínio, vai mal da cabeça. E a gordura trans impede tudo isso. Então, o 10º lugar é o sorvete, por o alto índice de açúcar e gordura trans. Agora fica a pergunta, né? Já nesse grupo, a gente não perde muito tempo nele, mas é importante falar. E a história dos sorvetes lights e diets? Dizem que você ganha numa coisa, perde na outra. Não tem açúcar, mas tem mais gordura. É bobagem isso daí ou tem algum lado positivo, doutor? Na realidade, é ruim também. Primeiro porque ele não vai diminuir a quantidade de gordura trans. O que vai variar nesse tipo de sorvete é o tipo de açúcar ou a quantidade de açúcar. No caso de ter pouco açúcar, também vai fazer mal, porque o pouco, na realidade, para nós que estamos geneticamente preparados, é muito. E se trocar, você vai ver que no ranking aqui vai falar sobre o adoçante, né? Então vamos lá para o 9º colocado nessa lista aí dos vilões para alimentação. Qual é o 9º lugar, doutor Nanau? O 9º lugar são os salgadinhos que são derivados do milho, que de acordo com ela, esses alimentos são transgênicos e a maior parte do milho que nós comemos, ela chama de comida Frankenstein. E ela aponta que esses alimentos mudam muito os níveis de açúcar no nosso cérebro, porque o que faz mal, na realidade, do carboidrato é essa mudança rápida que ele dá na mudança nos níveis de açúcar. O carboidrato chamado de cadeia complexa é um carboidrato bom. Um exemplo de carboidrato de cadeia complexa é o arroz integral. Entende? Por quê? Porque a integralidade dele não deixa com que esses níveis de açúcar sobem e desçam rapidamente. Isso faz com que a pessoa sinta muita fome, come mais, descontrola quimicamente a pessoa. E os do milho faz muito isso daí e, além de tudo, esses salgadinhos são fritos em óleo. E toda fritura já se sabe quimicamente que vira gordura trans e vai levar a processos inflamatórios. Doutor Nanau, parece que as fábricas, né, as indústrias, elas já se atentaram para esse detalhe, que as pessoas estão mais ligadas na questão da gordura trans, uma série de coisas. Então a gente tem olhado nas embalagens desses salgadinhos, né, os chips, muitos vêm lá livres de gordura trans, assados, 100% sem gordura trans. Será que tem alguma coisinha por trás disso? É tudo isso mesmo? Ou não adianta a gente achar que vai cair nessa, é uma ilusão? Todo salgadinho de pacotinho, no caso, ele vai acabar trazendo algum prejuízo? Não tenha dúvida que isso é uma pegadinha. Na realidade não tem gordura trans, mas tem gordura hidrogenada não sei o que, tem mais hidrogênio não sei o que lá, que são formas de você denominar gordura trans. De todo jeito, é fritura,
sem dúvida tem gordura trans. Então não vamos nos iludir, eu conheço gente que comia um pacotinho de chips tradicional, come 2, 3 daquele que está escrito que é assado, que não tem gordura trans, muito do que está escrito não condiz com a realidade. 8º colocado, doutor Nanau. Por incrível que pareça, está a pizza, mas não essa pizza feita nesse tipo de pizzaria comum, né? Ela fala muito nessas pizzas que vêm congelada. E esse é um grande problema, porque os condicionadores desse tipo de alimento, com os conservantes, é que vão fazer mal. Então, precisa tomar cuidado com congelados. Não é todo congelado que é bom para a saúde. Então, tem que tomar cuidado com os conservantes. Doutor Nanau, o senhor falou da pizza já industrializada, né? Mas eu imagino essas pizzas aí que a gente come, pede na pizzaria. É uma das comidas mais gostosas, na minha opinião, que existe, né? Mas, ao mesmo tempo, dá a impressão que a gente está cometendo um pecado, porque se você fizer uma triagem rápida, tem a gordura do queijo, né? Tem o carboidrato da massa, tem o açúcar, eu não sei, eu vejo na pizza uma das coisas mais, um potencial maior para engordar. É verdade ou tem mito nisso daí? É verdade, não tenha dúvida. O que eu volto a insistir é que a pessoa precisa sempre tender para o equilíbrio. O grande problema dessas comidas novas para o nosso corpo, e quando eu falo novas, é porque o homem das cavernas, por milhões e milhões de anos, teve um tipo especial de alimento. Então, esse tipo de farinha, gordura trans, são coisas novas para o organismo. E o corpo precisa de tempo para se adaptar. E tempo que eu falo não é mês, anos, são centenas de anos. Então, a pessoa não precisa parar de comer essas coisas, ele tem que aprender a dosar. Então, tem vontade de comer uma pizza? Eu também como pizza, mas procuro comer moderadamente e comer pouco. Então, você mata a sua vontade e faz com que o seu organismo, devagarzinho, vai se adaptando. Tipo umas 2 fatias uma vez por semana, o senhor autoriza? Isso aí acho que depende de cada corpo, do que o corpo faz, se você pratica esporte, se você não pratica. Então, isso é uma coisa muito individual que a pessoa precisa analisar. Então, tem que estar sempre com a balança, ver, mas a gente não pode sempre ver a pessoa unicamente com o alimento. Tem que ver movimento, tem que ver sono, tem que ver relacionamento. O homem é sempre um todo. Se você não avaliar esse todo, você está pecando. Justo no sábado nós falamos da pizza, né? Quanta gente deve estar pensando, ai meu Deus, é hoje. Ô, doutor Nanau, paramos na 7ª, vamos para a 6ª colocada agora no ranking? É agora a 7ª. A 7ª colocada é a batata frita. A batata frita tem gordura trans, justamente porque é frita, não é? E já está listada com uma série de doenças, inclusive como substância cancerígena, chamada de acrilamida, que ela tem na batata quando a batata é aquecida em altas temperaturas, como no caso da fritura. Ela libera uma substância que se chama acrilamida. E esses óleos, eles vão ficando rançosos, porque eles usam muitas vezes, né? E causam inflamações, problema cardíaco, já existe relacionando esse tipo de gordura com câncer, com artrite, uma série de coisas. Mas você não precisa deixar de comer a sua batata, isso é que eu digo. O que você não pode é num dia você comer batata frita, comer pizza, depois comer uma macarronada. Você vai fazer o seu organismo sofrer muito. Será que existe uma diferença entre a batata frita que as mamães, as avós faziam, aquela batatinha cortada em casa, frita, tal, no óleo de soja, e essa batata que a gente compra hoje congelada, doutor Nanau, que virou moda, né? Elas foram lançadas pelas redes de fast food, né? E foram parar no supermercado, o preço caiu. Hoje em dia, o pessoal abriu mão de fazer batatinha frita em casa, compra aquele pacote congelado e frita. É tudo igual ou ainda tem alguma diferença? Não tenha dúvida, tem muita diferença, né? Porque os nossos antepassados, inclusive, eles às vezes fritavam com banha de porco, mas eram substâncias puras. Eles não tinham conservantes, não tinham essa química que a indústria alimentícia coloca, que na realidade é essa química que vai prejudicar o nosso organismo. Não quer dizer que a batata frita dos nossos antepassados era uma comida sadia, mas era muito mais
muito menos prejudicial do que essas de hoje, né? Paramos em qual item aí, doutor Nanal? Vamos para o sexto lugar. Tem coisa ainda, hein? Vai prestando atenção aí. É fim de semana, a gente gosta de abusar um pouquinho, mas estamos apresentando os alimentos, os vilões para a saúde, um ranking que o doutor Nanal está trazendo para a gente. Sexto colocado. O sexto colocado vem ainda da batata, mas os salgadinhos feitos da batata. Então, veja, a batata, além de entrar nessa alta temperatura, eles vão fazer os pacotes desses famosos salgadinhos, né? Que tem altos níveis dessa acrilamida, que já sabemos que é cancerígena. Muito bom. Quinta colocação agora, doutor. Então, veja, até agora nós não falamos em proteína. Nós vamos agora entrar no quinto lugar, que é a proteína derivada do bacon. Mas veja, as carnes processadas, como o bacon, mortadela, presunto, que são carnes processadas que levam conservantes. Então, na realidade, o que vai prejudicar não é a proteína da carne, e sim a química que eles colocam para essa preservação. Então, continua ainda a proteína, na realidade está livre, apenas é o conservante que vai prejudicar, né? Então, quer dizer, no caso de um embutido, o senhor não condena a carne em si do embutido, né? Um salame ele é feito de carne, mas não é o problema tanto da carne, sim o que se coloca. Dizem que tem salitre, algumas coisas que são extremamente ruins para o organismo. O que acontece, aí vai entrar o quarto lugar, que é o cachorro-quente. Aí foi feito um estudo e que essas carnes processadas do cachorro-quente podem aumentar, inclusive, um risco de câncer de pâncreas em até 67%. E todo esse problema, tanto do bacon quanto a da salsicha, a substância cancerígena que atua nela é o nitrito de sódio. Então, se você vê na composição dos alimentos, você vai ver que eles têm nitrito de sódio, que é uma substância cancerígena relacionada até com leucemia e tumores cerebrais em crianças. E outros estudos apontam que essa substância pode, inclusive, dar câncer no intestino. Doutor Nanal, a salsicha, né? A gente vê a salsicha tradicional, a cor dela ela é alaranjada. Dizem que é corante puro, aquilo lá que também traria prejuízos para a saúde. E agora existe uma linha de salsichas diferentes, de peito de peru, frango e tal, que ela é rosadinha, parece que não tem aquilo. Também entra naquela linha da pegadinha, que vai acabar fazendo mal do mesmo jeito, ou a gente pode lançar mão desses produtos? Não tenha dúvida, continua na mesma linha da pegadinha. Os mais antigos lembram como que os nossos antepassados faziam linguiça. Era uma coisa manual, não havia química nenhuma, eles usavam a prensa com a mão, era apenas uma forma da carne estar mais tempo, né? E o que eles colocavam, às vezes um pouco de sal, eram químicas que não prejudicavam o nosso corpo. Estamos agora na terceira colocada, passamos pelo cachorro-quente, vamos pro terceiro vilão aí pela ordem, tá chegando aí nos piores, o terceiro colocado, o doutor Nanal comenta agora. O terceiro colocado seriam os donuts, os famosos donuts americanos que eles usam muito, as famosas rosquinhas, né? Em todas elas, independente dessas rosquinhas de donuts, qualquer um deles, 35% a 40% da composição deles é de gordura trans. E se eles falarem que não tem, na realidade eles estão enganando, né? Mas tem. E é o pior tipo de gordura, como nós já vimos, né? As doenças que podem causar. Então a quantidade de gordura trans do donuts é o campeão. É o tipo de alimento que, se a gente puder fugir, evitar, tem que tentar sair mesmo, né, doutor? Exato. Segundo colocado. O segundo lugar que está relacionado por ela é o refrigerante. E por que ela acha que isso? Para as pessoas que não sabem, uma lata comum de um refrigerante comum, que vai açúcar comum, ela tem, em média, 10 colheres de chá de açúcar. Então, você veja, é uma quantidade exagerada, é uma quantidade mortal para o nosso corpo. 10 colheres de chá de açúcar, e uma criança hoje toma 2, 3 latinhas de refrigerante por dia. Então, veja a quantidade de açúcar
que o homem hoje ingere. Já existem trabalhos dizendo que o que o homem da caverna comia em uma vida de carboidrato, e aí ele comia o carboidrato complexo, né? O homem come num dia hoje. Então, com certeza, vai fazer mal, né? Eu vou perguntar de novo para o senhor a história do diet e do light, né, do refrigerante. Eu imagino que não possa ser mentira, porque senão um diabético, ao consumir um refrigerante diet, que diz não ter açúcar, teria um problema seríssimo, né? Agora, aí dizem que você toma o refrigerante diet, ele não tem o açúcar, mas o adoçante acaba, o excesso. Tem gente que toma 2 garrafas e 2 litros de refrigerante diet por dia, porque sabe que não tem açúcar. E isso deve causar algum prejuízo. Outra coisa que eu queria saber se o senhor tem condição de desmistificar ou não. Dizem que o gás do refrigerante ele também engorda. É verdade ou mentira? Já existe um trabalho da quantidade de gás, porque se a pessoa tomar muito, né, esse excesso de gás vai mobilizar uma série de coisas na digestão, e realmente tem trabalhos que ele pode engordar. E o adoçante do refrigerante, ele acaba intoxicando a pessoa? É esse que vem para o primeiro lugar dela. Então, na realidade, o segundo lugar é pela quantidade do açúcar. Então você veja que é uma quantidade muito grande. E o primeiro lugar dela é exatamente o refrigerante diet. Essa pesquisa que ela fez não é no sentido de engordar ou não, é no sentido dos refrigerantes que contêm aspartame. Então, hoje o aspartame está sendo visto como um grande veneno. Existem trabalhos que chamam até que o aspartame é a nova talidomida. Então, tem trabalhos hoje, e eu trouxe uma decomposição do aspartame, você vai ver que ele é um grande veneno na realidade, né? Então é bom que as pessoas tenham muita atenção. Tem gente que substitui até a água pelos famosos refrigerantes light e diet, sobretudo no período do verão, né? Põe na geladeira, é gostoso e tal, mas tem esse veneno que a gente considera, que muita gente considera, e quem toma até sente os resultados, que é o aspartame. Em primeiro lugar, no sentido de engordar ou não, o que acontece quando você come açúcar comum, ele vai ocupar um lugar próprio do açúcar, como se fosse uma fechadura e uma chave. E a pessoa se sente satisfeita. Quando você usa o açúcar artificial ou o adoçante, essa chave dele não encaixa nessa fechadura. Então a pessoa tem uma falsa sensação de que tomou alguma coisa, mas imediatamente ele sente fome novamente. Então, na realidade, quem faz muito uso do adoçante, ele engorda, porque ele vai ter períodos muito maiores de fome. E em uma latinha de refrigerante diet, a quantidade de adoçantes que eles colocam é igual a 10 saquinhos desses que você vê em supermercado ou em bares. Então são 10 saquinhos cada lata. Doutor Nanau, e esses adoçantes naturais, estévia, isso a gente pode usar? Então, o estévia, a sucralose também é um açúcar bom, mas a estévia na realidade é o menos ofensivo de todos, porque ele é derivado de uma planta. Ele não faz mal nenhum, mas você vai ver que fazendo uso dele, ele não é tão doce como se pensa, né? E precisa tomar cuidado, porque muitos adoçantes com estévia vêm associado com os outros comuns. Então existe, se você quiser fazer uso do estévia, que faça do estévia puro. O ideal seria você desensibilizar a sua papila gustativa. Ela está, vamos dizer assim, como se dopada por esse açúcar. Então você perde a sensibilidade, você precisa cada vez mais açúcar. Se você sofrer um pouco, entre aspas, por aproximadamente 15 dias, você começa a não usar mais o açúcar. No seu café, por exemplo, se você conseguir tomar um café 15 dias sem açúcar, você limpa essas papilas, o teu poder gustativo praticamente dobra. E aí, quando você for colocar um açúcar num café ou num leite, você fica enojado, porque você passa a se sentir mal. Então, se a pessoa tiver paciência, com 15 dias, ela não precisa nem fazer uso de açúcar. Assim nós tivemos mais um quadro da saúde com o Dr. Reginaldo Lotúmulo no Jornal da Manhã da Jovem Pan. As perguntas podem ser enviadas ao Dr. Nanau pelo nosso site jornalcidade.net ou pelo site do Dr. Nanau, que é o saudeemfamilia.com.br.
e nós apresentamos aqui, o doutor Nanau comentou uma lista recente de 10 tipos de alimentos considerados vilões para a saúde do ser humano. Doutor Reginaldo Lotúmulo, muito obrigado por mais uma participação neste sábado aqui com a gente no Jornal da Manhã. Muito obrigado a todos. E na próxima eu gostaria de falar particularmente sobre o aspartame, só sobre ele. O que acontece quimicamente quando você ingere o aspartame? No que ele se decompõe? Que na realidade ele se decompõe em 3 substâncias e nós vamos analisar cada uma delas para ver que realmente, quimicamente, você está comendo veneno.